Oi, meus amores, bem-vindos! Consultório de Família chegando e nós vamos chegando até você com muito carinho, com muito respeito a você, a sua história. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu penso tem sido cada vez mais familiar a todos nós. A necessidade de identificarmos se nós estamos numa busca, muitas vezes, de nos conhecermos, de saber por que nós reagimos assim ou de outra maneira, diante de algumas adversidades, de algumas situações ou diante da vida. Globalmente falando. Nós vamos conversar hoje a partir da necessidade de encontrarmos diagnóstico quando for necessário tê-lo, para que a gente tenha até um novo modo de caminhar, de entender a vida, de se entender, de se manter nas relações. Mas veja bem, há pessoas que elas querem para si um diagnóstico e se escondem nesse diagnóstico como ser diagnosticado fosse agora o seu destino final, parada e destino final. Não há mais o que fazer, não há mais o que mudar, não há mais o que buscar, não há nada a ser feito. E aí nós vamos propor hoje pensar que um diagnóstico é importante, mas não precisa ser a parada final, o destino final. Há muito que se fazer para além de encontrar um diagnóstico. E aí nós vamos saber diagnósticos de qual gênero, do que exatamente ou como encontrar esse diagnóstico. A conversa será com o neuropsicólogo. Bem-vindo, Rafael. Como vai você? Tudo bem? Prazer, Darley, de estar mais uma vez aqui para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante. Sabe que da última vez, quando você veio falar de TDAH como especialista no tema, a galera assim explodiu. Como assim? Eu quero ouvi-lo mais, porque a maneira didática como você nos fez pensar sobre o TDAH. E aí ele volta hoje para a gente falar sobre o diagnóstico em si, em situações muito necessárias, mas mais abrangente, não somente relacionado ao TDAH, tá bom? Conversa boa por aqui hoje. E nós vamos sempre contar até o fim do programa que você fique aqui com a gente e nós tenhamos a oportunidade de aprendermos juntos. Por falar em aprendizado, eu vou até pedir licença aqui para você, mas não te excluindo do assunto, porque eu vou te chamar daqui a pouquinho, porque uma pausa importante agora que eu faço para contar uma novidade maravilhosa. Nós sempre lançamos por aqui conteúdo, material por escrito, que nós chamamos de Revista Esperança Novo Tempo, e nós enviamos aos milhares. A revista Sem Tabus, a última que nós lançamos então, mas foi muito que nos surpreendeu até de como ela foi pedida nesses últimos dias. Já estamos aí beirando as 30 mil revistas entregues. Que alegria! Mas tem um público que a gente precisa também cuidar, dar muita atenção. São os que têm dificuldades com a leitura, são os que têm deficiência visual, são aquelas pessoas que não têm essa habilidade da leitura por outros motivos, e nós estamos lançando material que chama O Deus que Fala, um curso em áudio e tem até dramatização. E quem vai nos falar sobre esse novo material que vai chegar à vida de muita gente, é para todo mundo, tá bom? Mas o nosso objetivo é alcançar aquelas pessoas com as necessidades que eu citei e outras mais nesse sentido. Pastor Estina, Neumoel Estina, que durante muitos anos foi orador da Voz da Profecia, também apresentador do Está Escrito, também foi diretor da Novo Tempo. Quando cheguei na Novo Tempo, ele estava à frente e foi sempre uma das pessoas que eu mais admirei. E eu digo, hein? Se não estiver de nenhuma maneira exagerando, porque não estou, uma das pessoas mais gentis que eu conheço, se não o mais gentil. Ele, Neumoel Estina. Bem-vindo, querido. Oi, Darleide, amigos queridos que nos acompanham. Um prazer enorme estar com você e com vocês outra vez. Consultório de Família é um marco na história da Novo Tempo. Parabéns, Darleide. E é um prazer estar com você para falar do Deus que Fala. Me conta então, conta tudo pra gente sobre o Deus que Fala. Que projeto lindo, mas quero ouvir de você. Bom, o projeto não é meu, eu sou apenas um coadjuvante, é claro, Aham. né? Eu faço as narrações, mas são 16 lições com dramatizações, com milagres, com histórias maravilhosas para pessoas que têm alguma dificuldade visual ou com a leitura, para pessoas que nós amamos e que também precisam ouvir falar de Jesus. São 16 lições, tudo em áudio. Modéstia à parte, ficou lindo o trabalho, viu? E eu posso falar isso porque eu faço isso voluntariamente, assim como eu faço também o Lições da Bíblia voluntariamente, não é?
É um prazer enorme participar, porque isso vai alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Sem dúvida. O pastor Neuel Estina, ele apresenta lições da Bíblia na Rádio Novo Tempo e agora nos empresta a sua voz maravilhosa para nos fazer ir nesse processo de aprendizado da Bíblia por áudio. Tem dramatização, inclusive. Estou aqui, pastor Estina, com a presença do Rafael Costa, que é psicóloga, também meu convidado de hoje. Rafael, há que também pensar que mesmo pessoas que tenham facilidade com a leitura e, enfim, não tenham uma necessidade em especial, todos nós temos, de alguma forma, um meio melhor de aprendermos. Pode falar um pouquinho a respeito disso? Claro, claro. Primeiramente, enfim, como uma pessoa que carrega essa bandeira de inclusão, das pessoas realmente conseguirem entender o que acontece com elas e ter uma vida melhor, isso é um recurso fantástico. E nós temos aí já uma vasta enxurrada aí de evidências mostrando que quando a gente está dentro de um processo de aprendizagem, quanto mais formas que a gente tem contato com um conteúdo, seja de forma visual, auditiva, tendo experiências, maior é a retenção, é a aprendizagem. Então, isso é uma ferramenta maravilhosa para que todo mundo consiga ter acesso a essas mensagens fantásticas. Eu estava ouvindo a Rádio Novo Tempo quando ouvi ali um trechinho desse material e tem uma maneira de entregar esse conteúdo que não é só leitura ou para você ouvir o pastor Estina fazendo a leitura, ou seguindo a narração daquele tema proposto, mas há também dramatização, sabe? Isso é muito legal, tá muito bonito. Pastor Estina volta aqui com a gente para ele contar um pouco mais de como foi essa experiência de gravar 16 lições que chegarão aos seus ouvidos e ao seu coração. Conta como foi esse processo. Foi demorado? Foi rápido? O que exigiu de um homem que já tem grande experiência com a comunicação, mas que pode ter sido algo novo nesse último projeto? Na verdade, foi algo assim inspirador para mim, sabe? Porque eu sou um pregador do Evangelho, eu espero que Jesus volte na nossa geração. Eu amo pregar sobre a volta de Jesus. E tudo que me vem à mão para fazer, tendo em vista a pregação do Evangelho, eu faço com o maior esmero, com o maior carinho, apesar das minhas limitações, é claro, né? Como vocês sabem, eu moro aqui no Canadá. O meu estúdio aqui não é nem amador, é um estúdio que está na sala da minha casa, não é? Mas ele é bonitinho, como vocês podem ver aí. E eu gravo sempre quando os netos não estão em casa, porque a preferência é para os netos, é para a família, né? E eu sempre acreditei que as nossas prioridades, e eu penso que vocês vão concordar com isto, elas estão assim: Deus, a família e o trabalho. E eu ensinei isso para os meus pastores também: Deus, família, trabalho. Então, quando eu estou só, Mari e eu, por exemplo, porque a Mari é muito silenciosa, não é? Eu gravo as coisas. E foi assim inspirador, porque eu gravei pensando nas pessoas, por exemplo, que não conseguem ler porque têm alguma deficiência visual. E, às vezes, eu ficava até emocionado quando estava reproduzindo um texto, porque eu pensava em alguém que mora lá distante, ou longe de uma cidade, longe de recursos, e que vai ouvir esse áudio e vai pensar assim: mesmo aqui no meio do nada, há alguém que me ama, Deus me ama, Novo Tempo está preocupada comigo. E foi emocionante, sabe? Mas foi gostoso também, porque é uma coisa que eu faço assim com prazer, não é? Eu já falei de limitações, eu tenho limitações, é claro, como todo mundo tem, eu não sou um especialista, mas eu faço com todo prazer, com toda alegria. Foi muito gostoso e aqui em casa a turma vibrou, porque eu, quando recebi o primeiro programa, que seria um tipo de protótipo daquilo que já estava sendo produzido, eu mostrei aqui em casa e todo mundo admirou demais. Disse: nossa, mas isso é maravilhoso, nunca vimos algo assim. Para quem é mais antigo, assim, eu vou fazer 70 esse ano, não é? Eu fiquei pensando naquele tempo que tinha radionovela, que as pessoas faziam dramatizações. Claro que para a juventude de hoje isso aí não significa nada, né? Mas a dramatização foi tão bem feita
que eu disse assim: é tudo profissional, mas é um profissionalismo assim para a glória de Deus, não é? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. É, eu até fiquei pensando daqui, viu, produção, que a gente poderia ter providenciado um trechinho do áudio para a gente mostrar para o pessoal de casa, mas fica no próximo episódio. Por agora, nós estamos apresentando quem é a voz que já narrou todo esse material. E é interessante também, né, Rafael e pastora China, que a maneira como a gente fala, se é pensando para este público, tem que ter uma descrição mais detalhada, não é somente uma leitura como pode ser para o que é visual, para o que está enxergando, porque ele já está vendo com que roupa eu estou. Então, eu estou vestida com uma cor clara, eu estou de cabelos soltos, a cor dos meus cabelos é um castanho escuro, o jeito que eu estou, a cor do meu sapato é um caramelo, é um marrom mais claro. Ou seja, você precisa ir descrevendo cada vez mais essa descrição seja clara, você vai levando o outro nessa construção da imagem e no reforço do aprendizado. Portanto, é um estudo em áudio com o cuidado de ser ele uma ferramenta que atenda à necessidade deste público em especial, que nós queremos incluí-lo e que devam ser incluídos, como muitas vezes você que nos assiste aqui a Novo Tempo, sabe que nós temos o recurso para pessoas que também, ao assistir à televisão, precise de um suporte como este que nós oferecemos, que é o Closed Caption. Então, meus amores, nós estamos pensando o tempo inteiro em você, para que você vá bem, para que você aprenda da palavra. Pastor China, sua participação aqui com a gente é muito graciosa. Eu sei que ele deixou de ir hoje para a aula de Aquafit, porque ele e a Marinha são assim, se cuidam, maravilhosos, lindos. E eu agradeço muitíssimo e queria que o senhor falasse da maneira como sempre fala, amorosa e gentilmente, para acessar o coração das pessoas e levá-las a Jesus. Arleide, é um prazer muito grande. Obrigado por suas palavras tão preciosas para nós, né? Tão queridas. Você é maravilhosa. Amém. Abraço carinhoso também para Rafael, você é muito especial. Queria dizer para todos o seguinte: nós vivemos um tempo assim muito difícil, onde as pessoas não se preocupam umas com as outras. Cada um está pensando em si mesmo hoje. E eu louvo a Deus porque a Novo Tempo, ela tem essa qualidade, essa visão de se preocupar. Então vejam, foi tudo preparado, para ser áudio. Claro que a televisão é muito diferente do rádio. No rádio, as pessoas imaginam as coisas. Na televisão, as pessoas veem as coisas. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando no Nordeste e uma pessoa chegou perto e disse: Pastor Stina, eu pensei que o senhor fosse um homem de 2 metros de altura pela sua voz, né? Falei, mas como você pensou isso? É porque no rádio a gente fica imaginando como é a pessoa, né? Então vejam, eu não tenho 2 metros, evidentemente, né? 1,78 é bastante já para mim. Mas as pessoas, quando elas estão ouvindo, elas estão imaginando. Aí eu fico pensando assim, você fazendo uma narrativa de uma história, você fazendo uma montagem com várias vozes diferentes, não é? E a pessoa imaginando lá do outro lado, contando a história, por exemplo, de um milagre, e a pessoa se coloca no lugar, e ela então consegue receber a bênção que a gente está tentando transmitir através desse projeto, né? Deus seja louvado. Eu espero que você que está nos acompanhando agora, você não apenas valorize esse projeto, mas que você compartilhe com as pessoas que você ama. E todos nós temos alguém que tem algum tipo de deficiência perto, ou na família, ou um amigo. E eu queria que você fosse esse mensageiro, essa mensageira, que você fosse esse veículo para levar avante esse projeto, porque senão ele fica parado. Depende de você. Olha a responsabilidade que eu estou colocando sobre você, não é? Nós fizemos a nossa parte. Agora, tudo que eu posso fazer é continuar orando. Mas você que me acompanha, você pode levar isso avante. E eu tenho certeza, pela graça e misericórdia de Deus,
pela operação do Deus Espírito Santo. O nome de Jesus será engrandecido e milhares de pessoas serão alcançadas. Um beijo carinhoso para vocês, que Deus os abençoe. Jesus está voltando, vamos nos preparar, dedicar tempo para as coisas de Deus, porque logo nós estaremos em casa, logo estaremos no lar. Amém. Muito obrigada, pastor. Deus o abençoe muitíssimo. Um grande abraço. Eu amo muito e que nós estejamos ainda fazendo muitos outros momentos para levar pessoas a amar também, e, sobretudo, amar a Jesus. Que Deus o abençoe e até um próximo encontro. Até, se Deus quiser. Um beijo a todos. Beijo, obrigada. Ai, ai, que coisa boa. Isso que ele nos faz pensar, né? De nós multiplicarmos a semente para que ela prospere e traga vida ao coração das pessoas. Tem gente que carece somente desse encontro para enxergar a vida que Deus tem proposta para ela. Apesar das limitações, das dificuldades que nós enfrentamos por aqui, há uma esperança. A esperança é Jesus. Até lembrei da música da Alessandra Samadello, né? E que agora está no nosso hinário. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. E a gente precisa falar de Jesus. E vem esse material novinho, vou repetir o WhatsApp que aparece aí na tela, ou estava aparecendo até agora recentemente, para você pedir esse material em áudio, 982000062, 982000062. Se você disser, não tem quem me ensine, Senhor, não há ninguém que me mostre o caminho, não faz como aquele homem lá à beira do lago, agora falhou o nome, ele era aleijado há 38 anos, ficava lá no tanque Batseba, o tanque de Betesda, obrigada, ele está aqui assim, o tanque de Betesda, obrigada, esperando a bênção. E aí, quando Jesus Cristo pergunta, você quer ser curado? Ele diz, mas Senhor, não tem ninguém que me lance as águas. Mas Senhor, não tem ninguém que me lance as águas. Até quando nós vamos dizer, mas Senhor, eu não sei, mas Senhor, eu não consigo, mas Senhor, eu não posso. Ele sabe que você não pode, por isso Ele está se oferecendo. Então, Ele se oferece para ser conhecido, Ele se oferece para ser recebido em sua vida. Essa é uma maneira. Pelo WhatsApp você recebe esse curso, são 16 lições em áudio e eu garanto para você estar lindo. No próximo programa eu vou trazer trechinhos do áudio para você, é disso que se trata, 982000062. Vamos agora ao tema de hoje, em especial, falando sobre a necessidade de um bom diagnóstico com um bom profissional. Você pode ampliar, então, essa proposta para a gente entender a necessidade dela? Sim, para iniciar a gente precisa colocar, acho que as bases bem organizadas, né? Diagnóstico, Darley, salva vidas. E eu sou prova viva disso dentro da minha família. E quando a gente pensa assim em diagnóstico, a gente tem uma dualidade. Muitas vezes a gente tem essa visão de diagnóstico como aquela catástrofe, né? O diagnóstico de uma doença muito severa, um câncer ou algum outro mal. E, ao mesmo tempo, também a gente tem histórias de que, por conta dos diagnósticos, as vidas são mudadas e transformadas. O problema dessa dualidade é porque o lado negativo, ele digamos dizer, é mais amplificado, ele é mais notado do que quando é positivo. E quando a gente está falando de saúde mental, aí a gente também tem ainda essa barreira, né? Que as pessoas acham que o diagnóstico é uma sentença. Mas, na verdade, um bom diagnóstico, seja para o que for, até mesmo nem falando de um transtorno, falando de uma dificuldade emocional, de uma dificuldade de comportamento, ele pode ser um divisor de águas. Eu me lembro ainda quando eu tinha os meus 7 anos, 7 para 8 anos, minha mãe ela ficou grávida da minha irmã e no meio da gravidez ela descobriu um problema cardíaco que se não fosse essa gravidez ela não tinha tido a oportunidade de descobrir esse problema cardíaco. Então, se não fosse essa experiência, talvez não teria minha mãe aqui. Então, o diagnóstico, ele bem feito, ele salva vidas, ele transforma as vidas. E quando nós estamos falando de saúde mental,
principalmente. Então, o diagnóstico, a gente precisa olhar para quando a gente passa por um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, que o primeiro passo é o diagnóstico. Então, a gente precisa olhar para esse processo que muitas pessoas precisam passar como uma construção de um mapa que vai trazer liberdade. E como a gente está falando de família, imagine uma mãe que sabe exatamente o que acontece com seu filho, ou um filho que sabe exatamente como é que o pai, como é que funciona a mente, como é que funcionam os sintomas do seu pai. Então, esse mapa é capaz de organizar não só a vida individual de uma pessoa, mas como também toda a saúde emocional, espiritual, comportamental de uma família. Quando é que a gente vai entender a necessidade de recorrer a esse objetivo de um diagnóstico? O que eu vou percebendo? Aí eu queria que você descrevesse sobre isso, mas só pontuar mais uma vez que nós muitas vezes vamos entrar no que nós chamamos de negação, né? Isso. Mas se você é acometido de qualquer doença, vamos pensar aqui um câncer, quanto mais cedo for diagnosticado que há, você, obviamente, terá maiores chances de sobreviver, obviamente, porque lhe será oferecido o tratamento adequado. Então, não significa aliás, não será chamado de sabedoria você negar ou relegar não quero saber, porque você quem vai continuar em sofrimento e os que estão à sua volta também. Então, se nós transferimos isso para a saúde mental, para a saúde emocional, nós vamos identificar nos mesmos termos. Pode ser que você esteja em sofrimento, outros à sua volta em sofrimento, você dá de ombros e diz, psicólogo é coisa de louco, um psiquiatra é coisa de louco, medicação Deus me livre. Mas espera aí, vamos entender. E isso aqui não é uma campanha, não será uma campanha para que todos nós corramos agora sem considerarmos o que é o caminho em busca disso. Mas é uma chamada a que você considere. Talvez você precise disso para abrir uma porta e dizer, uau, a vida para ser vivida a partir da hora que eu me entendo. Vamos pensar nesses termos, né? Perfeito, e é justamente isso, porque é até uma questão que muitos médicos falam, né? A gente não precisa ficar passando o exame de qualquer jeito, a gente precisa ter um objetivo e realmente a gente não precisa ficar buscando diagnóstico e rótulo para tudo, a gente precisa de um objetivo. Então, acho que existem alguns elementos que justamente a gente precisa estar antenados e percebendo no nosso dia a dia para que a gente, olha, eu acho que eu preciso de uma investigação melhor, eu acho que eu preciso me aprofundar para descobrir isso daqui. Por quê? A gente vive num mundo caótico, um mundo que nos adoece, né? Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, olha, o nosso cérebro não foi criado para o mundo que nós estamos vivendo. Então, nós temos inúmeros desafios e aí um dos pontos que nós precisamos entender é que toda doença mental, todo transtorno mental, ele é multidimensional e a gente muitas vezes não tem aquele sintoma, aquele elemento que a gente bate o olho e já é aquilo, né? Precisa de uma investigação. Então, um ponto que você precisa perceber é o seguinte, no meu dia a dia, essa característica aqui, né, está me trazendo sofrimento? Esse sofrimento está me atrapalhando em mais de 2, 3 áreas na minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento, no meu desenvolvimento pessoal, nos meus estudos? E se estiver, a gente vai ainda para o terceiro crivo. Há quanto tempo você está com esse sofrimento? Há mais de 6 meses? Há mais de 1 ano? Se você passar por esses 3, certo? Esses 3 crivos e identificar o que você está sofrendo. Se isso que você está sofrendo, essas características são só pontuais ou não, se ela te prejudica em várias áreas da sua vida, 2 ou mais, e você está com essa dificuldade há um bom tempo, há mais de 6 meses, 3 meses, já é um sinal de que você precisa buscar uma ajuda profissional. E o primeiro passo dessa ajuda profissional é o diagnóstico, para a gente saber o que está acontecendo ali e o mais importante, quando nós temos um bom diagnóstico, nós estamos na antessala de um bom tratamento. O diagnóstico ele serve para isso. É lógico que quando a gente está falando de saúde mental, vários sintomas,
um se confunde com o outro, mas quanto melhor esse mapeamento é feito, mais próximo você está de um tratamento que vai ser eficaz para você. Porque muitas vezes a gente está sofrendo, por exemplo, com ansiedade muito alta ou com momentos de depressão muito agressivos ou muito contínuos, mas pode ter coisa escondida ali por trás, um transtorno do neurodesenvolvimento, né, um autismo, TDAH, umas altas habilidades, que é uma condição que não foi diagnosticado, ou hábitos de vida, né, sono, alimentação, rotina, que está fazendo com que você fique com aquele sintoma te prejudicando. Então, ou seja, o diagnóstico, ele é a construção desse mapa. Quanto mais cedo você procura e você consegue construir esse mapa sobre você, você tem um prognóstico melhor. Então, ou seja, o diagnóstico, vamos dizer o seguinte, ele só está apontando uma tendência. E a partir dali, você vai ter mais clareza para fazer as pazes com esse bem-estar que você precisa na sua vida. Me ajuda aqui? Ó, todos nós já temos um diagnóstico fechado, definido. Pecadores. Nós temos enraizado em nós nascemos, a nossa natureza caída está aqui. Então, até isso também a gente precisa ter em mente para a gente, ao longo desse processo, identificar o que é dessa minha natureza caída, pecaminosa, mas o que possa vir a ser algo do neurodesenvolvimento, algo que venha a ser de práticas aprendidas no meu ambiente, com os meus pais, com as pessoas à minha volta, enfim. É só para a gente entender que há o que é de uma área global, que é a nossa estrutura enquanto indivíduo, ser humano, de nascença, nós nascemos em pecado. Então, se você identificar assim, vamos diagnosticar aqui, Rafael, egoísmo. Egoísmo está diagnosticado, nós somos. Como é que eu sou reparado nesse egoísmo? Eu preciso estar ligado à videira, Cristo Jesus, que vai me fazer amar como Ele nos amou e como Ele nos ama. Isso tem a abrangência da minha espiritualidade, da minha vida com Deus, que vai de maneira contundente me levar a viver uma experiência maior, grandiosa. Mas quando nós estamos falando de diagnósticos, pense bem, e aí eu quero que você me traga a resposta. Nós estamos falando de áreas específicas desse indivíduo enquanto ser humano que adoece por N fatores. Por que eu digo isso? Para chegar a também debater com você que há hoje um olhar tamanho de desconfiança pelos diagnósticos, porque uma pessoa que é má, está visto que ela é má, ela prejudica o outro, ela machuca o outro, ela fere o outro. Eu dou para ela um diagnóstico X. E aí nós estamos tratando a todos sob o prisma dos diagnósticos. Mas tem um que é o profundamente necessário de ser tratado, que está sendo chamado, por exemplo, sei lá, de psicopatia. Você entende, assim, como a gente precisa construir bem essa conversa? Pronto, eu posso fazer um paralelo dentro desse mesmo contexto teológico, vamos dizer assim. Eu costumo comparar o diagnóstico com o batismo, certo? É um passo importante, mas você não vai julgar a vida espiritual daquela pessoa por conta daquele ato. Aquele ato foi um ato público, de nascimento ali, de uma confissão de fé, e ele está começando uma jornada. Isso. Perfeito? O diagnóstico dentro de qualquer tipo de tratamento é esse passo. Perfeito? Então, ou seja, do mesmo jeito que uma vez que você passa pelo batismo, independentemente da religião, você começa um caminho. Quando você faz o diagnóstico, ele não se encerra por ali. Até porque, principalmente em saúde mental, todo e qualquer teste que a gente faça, por mais científico que seja, ele só tem a capacidade de pegar o seu recorte de você daquele momento para trás. Ou até, quando a gente está falando de testes psicológicos, naquele momento, certo? Então, ou seja, é muito comum você ter que passar por várias outras avaliações para saber o quanto você melhorou, o quanto aquele sintoma teve uma remissão, o quanto você piorou, quais foram os fatores da sua vida que contribuíram para aquela melhora ou para aquela piora, certo? Então, é justamente isso. Hoje,
o conhecimento avança, é maravilhoso, mas realmente existe uma proliferação aí de diagnósticos, certo? E é confortante, eu defendo isso, é confortante, é maravilhoso você saber que aquela sua característica não é uma falta de caráter, não é um defeito de caráter, é simplesmente talvez o seu cérebro que interpreta ou que tem algum tipo de disfuncionalidade, que traz para você algum tipo de dificuldade, porém, é justamente isso, a clareza do que você tem vai aumentar a responsabilidade, porque o mundo não vai passar a mão na sua cabeça. Então, ou seja, um bom diagnóstico ele te ajuda até nisso, para trazer mais clareza da sua responsabilidade, certo? Então, ou seja, um diagnóstico bem feito, ele é capaz de justamente fazer esse processo de libertação e fazer com que a pessoa até se motive para procurar o que ela precisa fazer, mas a responsabilidade é toda dela. Muito bem, faço essa abordagem e essa pergunta porque justamente há os que guardam já bastante reserva com os diagnósticos, porque, segundo estas, tudo agora é diagnóstico, quer dizer, ninguém mais tem responsabilidade sobre si. Não, o diagnóstico não vai tirar a responsabilidade. Mas tudo agora é TDAH, você já deve ter ouvido muito isso, sim, tudo agora é autismo, tudo agora é isto ou aquilo. E aí, quando nós voltarmos do intervalo, para o qual nós vamos agora, eu vou querer saber de você assim, ok, como é que se fecha bem o diagnóstico nessa investigação? Em que momento você vai identificar, olha, o seu diagnóstico não fecha como TDAH, por exemplo, porque nós identificamos aqui que o que você tem é uma rotina que precisa ser reorganizada. Talvez você precise usar menos tela, você precisa ter mais contato com a natureza, porque você não fecha aqui um diagnóstico com você, porque é só uma rotina desregulada. Pode ser? Pode não ser? Vamos para o intervalo? E aí aproveita, manda aquela mensagem rapidinha no WhatsApp dizendo o Deus que fala e você vai receber o curso em áudio, 16 lições de estudo da Bíblia em áudio com dramatização com o pastor Neuel Stina narrando e tudo mais que você merece para conhecer melhor a palavra de Deus. 12982000062. Nós vamos e voltamos com você. Sai daí não, só manda mensagem. Voltamos, é rápido, passa voando, porque até o nosso intervalo é uma bênção para você. Meus amores, mas vai que tem alguém chegando por aí, não sabe que nós estamos oferecendo o curso O Deus que Fala, ou Ouvindo a Voz de Deus, né? O Deus que fala com você e quer falar ao seu coração. 16 lições especialmente para pessoas que têm dificuldade com a leitura, talvez por deficiência visual. Nós estamos pensando em incluir ao máximo pessoas no estudo da Bíblia. Vem então estudar com a gente. Tem alguém aí na sua casa, tem alguém da sua família, tem alguém entre os seus amigos que você entende que esse curso em áudio será muito bem-vindo? Eu tô achando que para todos nós, viu? Às vezes a gente vai dirigindo ali, não posso ler, obviamente. Eu tô ouvindo, tá? Pegar a estrada, tô ouvindo a palavra, ó, a palavra vai entrando na minha alma, vai me transformando, porque ela é assim, ela separa ossos e medulas, ela vai no profundo de nós e faz aquilo que só Deus pode fazer. Mas nós temos em mente que esse curso vai realmente ser uma revolução na vida de muitas pessoas, especialmente os que têm deficiência visual. Estamos orando por isso. Mas liga pra gente, ou melhor, manda sua mensagem no WhatsApp, fala com a Esperança que vai atender a você nesse projeto lindíssimo, 12982000062, que é o nosso WhatsApp, tá bom? O Deus que fala com você e para você. Rafael Costa, meu convidado de hoje, e a conversa aqui sobre diagnósticos. Por que é preciso mesmo nos convencer a necessidade do diagnóstico? Repete. Diagnóstico é um mapa, certo? E ele faz com que justamente nós tenhamos mais clareza do quais são os fatores que contribuem para o nosso adoecimento ou não. Se é um fator mais comportamental, se é um fator mais neurobiológico, se é um fator mais genético. E a gente precisa identificar o máximo de fatores possíveis para que a gente possa encontrar um caminho mais claro. Muito bem, marquei uma consulta com o Rafael. Então chegarei eu lá e direi, olha, eu não consigo
me concentrar na leitura, eu não consigo prestar atenção nas coisas que me dizem, eu esqueço muito, as coisas eu perco no meio do caminho, eu dei uma olhadinha no Google, eu acho que eu tenho TDAH. E você diz, é mesmo? Aí você reforça essas perguntas e obtém as respostas e bate o martelo. E ele sai dali, ou eu sairia dali com diagnóstico de TDAH, por exemplo. É assim, simplesmente, meia dúzia de perguntas para se fechar um diagnóstico? Justamente, não é assim. Que medo, justamente não sim, é não. assim, eu falo justamente porque isso que você apresentou realmente é uma coisa muito clara, por quê? O diagnóstico, ele não, quando a gente fala assim sobre investigação científica, etc., o diagnóstico ele não nasce assim, vou criar aqui uma tabela de coisas aqui para encaixar pessoas em caixinhas. Não. Mas a gente vê na internet muitos dizendo assim, eu criei um método exclusivo. Aí você pensa assim, ele teve uma ideia e agora ele está aplicando e está fechando o diagnóstico por aí. Só que justamente isso, existe um diagnóstico para aquilo, e você vai percorrer um caminho, mas existe também o contrário. Ou seja, existiam problemas, demandas, especialistas se debruçaram naquilo, colocaram aquele caminho à prova, certo? Tiveram resultados e desse resultado nasce um protocolo que vai ser adaptado para cada um. E esse processo diagnóstico, ele nasce justamente ele existe um checklist, ou seja, você precisa ali completar, ter aqueles sintomas, mas, por exemplo, se eu agora trazer o DSM aqui, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais, e eu pegar qualquer transtorno aqui aleatório e começar a ler somente os sintomas... Em vários eu vou me identificar. Você vai, talvez todos, entende? No meu caso, Oi? Com certeza todos. Brincadeira. Não, se você pegar só pelo checklist do que está dizendo lá, é muito fácil você se autodiagnosticar. Só que existem os outros fatores. Quando nós estamos falando de transtornos mentais, nós estamos falando de problemas que a gente separa por uma questão didática, mas tem a ver a questão genética, a tua história de vida, o problema é há quanto tempo que você está vivendo com aquilo agora e os impactos que isso tem no seu dia a dia e nas áreas da sua vida. Então, todos esses elementos precisam ser investigados. Então, é impossível fazer isso numa única consulta. Exato. Certo? E é justamente isso. E quando a gente está falando de transtorno mental, a gente não tem aquele sintoma que a gente bate o olho nele e diz, é essa doença aqui, como a gente tem em outras áreas da medicina e etc. Então, muito pelo contrário, muitos dos sintomas, eles se misturam. Então, o processo de diagnóstico, ele vai trazer essa clareza. Esse problema que você está aí com a sua procrastinação, com a sua dificuldade de leitura, você está sofrendo há quanto tempo com ele? Não, isso vem desde a minha infância. Aí você vai lá e faz uma entrevista com a mãe da pessoa e realmente isso está lá desde a infância. Faz há mais de 6 meses que eu estou aqui sofrendo com isso e isso. Meu pai tinha umas características assim, que corroboravam para isso também. Aí vem a esposa, não, porque ele tem esse problema aí, entendeu? Então você vai... Montando um quebra-cabeça. Você vai montando esse quebra-cabeça e você consegue ver, primeiro, a quantidade de sintomas que aquela pessoa preenche, ou seja, que ela sofre, o nível de sofrimento que ela tem e há quanto tempo ela sofre com aquilo, certo? Para que a gente possa diagnosticar. E justamente quais são as características e o prognóstico, etc. Então, fazer um diagnóstico de doença mental, como eu sempre digo, é fazer um mapa e é o primeiro passo. Certo? Mas eu acho que está faltando uma coisinha aí. Quanto tempo eu estou sofrendo com isso? Quanto tempo meu trabalho impactado com isso? E às vezes pode ser que esse indivíduo não estou sofrendo nada não, mas a esposa está sofrendo, o marido está sofrendo. Eu não estou, o resto que se vire. E para isso existem os testes. Entende? Que são instrumentos, não são perfeitos, mas são instrumentos para que a gente possa diferenciar um pouco e trazer mais dados objetivos. Então, eu faço os inventários para a gente identificar sintomas que estão globais ali, a pessoa não está percebendo, ou então eu coloco para ela fazer um teste de atenção, de concentração, dependendo da queixa. Vamos falar aqui do TDAH, né? Ele vai passar por uma bateria de teste de atenção, de concentração, de memória,
para que eu possa ter dados mais objetivos para além da narrativa, porque senão você chegava no médico ou no psicólogo, você falava um monte de coisa e a gente acreditaria 100% na tua palavra e você sairia de lá com o diagnóstico, qualquer diagnóstico, só basta você falar o que ele quer entender. Mas veja, o indivíduo chegou lá, ou eu vim porque minha mulher me mandou, ou vim porque meu marido disse que eu tinha que vir, mas assim, para mim está tudo bem. Eles lá é que estão sofrendo, eu não. Então, eu penso, esse indivíduo vai se entregar para esta bateria de investigação e vai ser honesto, porque ela não está se percebendo. Já isso é possível acontecer de não poder prosseguir porque ela não se vê necessário? Sim, é muito comum esses casos acontecerem e por isso que precisa exigir da pessoa que está passando por esse processo primário aí do tratamento, que é o diagnóstico, a consciência de que ela não está fazendo algo para que ela possa ser prejudicada ou que possa ser rotulada, porque muitas pessoas que apresentam esse comportamento, na verdade, elas têm medo disso, elas têm medo do rótulo, elas têm medo do julgamento, certo? Mas, assim, a gente percebe que por trás daquela queixa da esposa, do esposo, do filho, também se esconde por trás ali um sofrimento, mas por conta do orgulho, por conta da possibilidade de estigma, a pessoa vem mais resistente ao processo, perfeito? Mas a partir do momento também que ela vai se entregando, ela vai confiando no processo, entendendo que aquilo não é para rotulá-la, mas sim fazer para que ela se entenda melhor, ela vai começando a compreender que aquela dificuldade que ela está tentando esconder, mascarar e etc., tem uma explicação que não tem, muitas vezes, há pontos de responsabilidade sim, mas que na maioria das vezes é algo maior do que ela possa controlar ou que ela possa ali gerir, e ela começa justamente a entender como é que isso afeta ela e se abre também para as possibilidades para fazer o tratamento e a solução, certo? Então, é muito comum aparecer o resistente, mas diante do processo, quando ele é bem conduzido, essa resistência é transformada em fardo, é revelado que essa resistência é um fardo, só que esse fardo é retirado das costas e a pessoa consegue ter liberdade. Olha, mas é super compreensível, viu, quem tem esse medo do estigma, porque ele há. Ainda há pessoas que não contam para outras que elas fazem terapia, ainda há pessoas que temem ser chamadas de desequilibradas, de loucas, e, portanto, é de se entender essa resistência. Mas também nós precisamos entender o que muda a partir disso. E aí eu queria que você discorresse um pouco melhor sobre, ou um pouco mais sobre, o que muda? Como é que esse indivíduo que antes, e eu tenho aqui um caso em mente de alguém que, assim, tinha um modo de conviver. Era uma pessoa mais introspectiva, mais reservada, ela mesma dizia sobre esse modo de ser, mas havia um peso, havia um semblante que era pesado de fato. A rotina, as relações, as amizades, os momentos de interações eram bastante truncados assim. E aí depois que houve essa busca por um diagnóstico, porque foi levado a pensar sobre isso mais recentemente, é outro sorriso, é outra expressão, é outra maneira de encarar a vida e de se permitir viver assim sem culpa. Porque agora entendemos, ela andava carregada de culpa. Eu devo ser uma pessoa má, não é possível, porque eu não gosto de estar em meio a muitas pessoas. Eu não interajo com elas, eu me desconecto rápido, eu quero voltar para casa, eu quero ficar no meu canto. Então ela se sentia ranzinza, ela se sentia chata, ela se sentia mal, afinal de contas é cristã. Como assim ela não gosta das multidões? Jesus estava no meio das multidões e ela é cristã. Como seguidora de Jesus não gosta das multidões? Quando ela recebeu o diagnóstico depois da investigação, leve. É outra pessoa, quando ela precisa se retirar, ela se retira sem culpa. E ela diz às pessoas, eu estou me retirando porque vocês sabem, os amigos em especial,
Então, assim, uma mudança radical, amigo. Uhum. Esse é o poder de um bom diagnóstico, que é o primeiro pilar de um bom tratamento. Quando nós estamos estudando as doenças mentais, lá no final a gente começa a perceber os prejuízos funcionais, que para a pessoa que está sofrendo com aquilo é o motivo que leva ela para os consultórios, que são os sintomas, que são os sofrimentos, perfeito? E a gente vê que sempre há uma dualidade. Existe todo aquele problema que já é genético, neuropsicológico e vai gerar aquele sintoma que vai trazer essas dificuldades para a pessoa. Só que uma vida sem o diagnóstico, com todas essas dificuldades, vão fazer com que, e você sem noção disso, vai fazer com que você desenvolva essa autorrotulação negativa, essas crenças disfuncionais sobre você mesmo. E aí, toda vez que você está numa situação onde esse sintoma é ativado, você vai justamente ativar também essas crenças, que você vai ter um impacto emocional e que vai levar você para as mesmas dificuldades e sintomas que naturalmente você tem. Então, isso se maximiza, perfeito? Então, o diagnóstico ele tem esse poder de te dar clareza, de te dar o primeiro passo para entender. Isso aqui, por exemplo, no caso de um autismo, né? Nossa, eu não consigo socializar bem, minha bateria social é baixíssima, eu não gosto de pessoas, eu tenho dificuldade com pessoas. É porque o teu cérebro é neurodivergente, funciona de uma forma diferente, você tem mais sensibilidade a muitas coisas do ambiente. Então, com o diagnóstico você entende, eu não sou mal, eu não sou ranzinza, meu cérebro, eu percebo as coisas diferentes, então você vai aprender o quê? A lidar melhor com suas limitações, a entender quando você chegou ali no seu limite, você para de mascarar. Mulheres, principalmente mulheres, vocês têm uma capacidade muito maior do que os homens de fazer o masking, né? O mascaramento, seja por assimilação, seja por um exagero de comportamento. Só que isso vai trazer o quê? Mais sobrecarga para o cérebro, mais sintomas de estresse, mais sintomas de ansiedade. E aí vem as comorbidades, porque não basta aquilo que você já tem, mas aquilo que você pode desenvolver, certo? Então, quando você tem a clareza através do diagnóstico, porque você construiu um mapa ali com o profissional, através dos testes, de uma investigação clara da tua história, certo? E você tem um caminho, olha, o caminho aqui é para você. Por exemplo, quando você dá um diagnóstico, é justamente você está apontando um caminho. Porque esse diagnóstico só existe porque também se estudou aquela sintomatologia e se criou um tratamento. Então, quando eu estou dizendo, olha, você tem transtorno bipolar, o que eu estou dizendo? Que o teu cérebro tem uma forma de funcionar, você tem essas disfuncionalidades, mas existe esse caminho de tratamento. Ah, não, você tem um autismo que não foi diagnosticado. Você tem todos esses sintomas, mas você tem este caminho de tratamento. Então, essa lógica do catalogar a doença mental é simplesmente para você situar a pessoa no melhor caminho possível para tratamento. Porque se eu pegar o sintoma simples, do jeito que a gente vê lá no Google, vão ter inúmeros sintomas de bipolaridade que são iguais e trazem os sofrimentos iguais de uma depressão, de uma ansiedade, certo? Eu passo o dia todinho com os meus TDAHs no consultório e, na maioria das vezes, a gente está tratando a ansiedade dele, a depressão dele. Então, ou seja, o que é o diagnóstico? É dar clareza a toda essa situação para encontrar o melhor caminho. Por quê? Já recebi gente no meu consultório com uma depressão severa, pensando em suicídio, e começamos o processo de investigação. Descobrimos, por exemplo, que nesse caso em específico, que é uma pessoa com autismo, que tinha um funcionamento mental completamente neurodivergente, como a gente chama, e tinha processos que ela se culpava por que eu penso tanto nisso, por que eu tenho tanto esse sofrimento. E a depressão era simplesmente causada por essa sobrecarga sensorial que ela tinha que lidar todos os dias, porque ela trabalhava com comércio, lidando com pessoas sempre, então, e ela não sabia os seus limites, reconhecer quando estava cansada. Então, isso aí foi fazendo com que ela entrasse numa espiral de sofrimento, que ela chegasse numa depressão profunda. Claro. Quando ela teve o diagnóstico, ou seja, a pessoa, então é por isso que eu
que eu ajo dessa forma, é por isso que eu tenho esse exagero, entende? É por isso que eu tenho essa dificuldade. Imagine, para um TDAH que está lá 1 milhão de vozes na cabeça dele, ele vai, à noite, se ajoelhar para orar e não consegue fazer uma oração. Então, e é outro ponto também, Darleide, que a gente precisa identificar. Quando nós não temos consciência das coisas, isso é para tudo na vida, não é só para doença mental, não. Acontece alguma coisa e a gente não tem uma explicação clara para aquilo, o nosso cérebro vai criar uma. Exato. Porque ele precisa de previsibilidade, certo? E o que acontece? Quando a gente não tem elementos da realidade para que a gente possa criar um caminho de previsibilidade, a gente inventa um. Então, qual é a tendência? Se eu tenho um cérebro ou se eu tenho um problema, uma doença que está causando aquele sintoma e eu não tenho consciência dela, qual é a lógica? Eu criar um pensamento me autorrotulando negativamente e aí eu crio o quê? Uma redoma de defesa, que é o mascaramento. E mais, não é só você quem vai desenvolver esse pensamento sobre si mesmo. Você ainda vai ter o reforço dos que estão à sua volta, porque os que estão à nossa volta não vão olhar para a gente e pensar do ponto de vista de um possível diagnóstico, até porque nós não estamos aqui neste sentido de ficar nos observando e dando um veredicto. Mas se há uma fala negativa, você não presta atenção, o que você tem na cabeça? Ou você, como já ouvimos muito mais no passado, você é um burro, você é um idiota, você não presta atenção. E esses rótulos todos vão ficando impregnados em nós, o que nós somos levados a pensar por fim? De fato, eu sou uma pessoa imprestável. Meu pai disse, minha mãe disse, meu professor disse, meus colegas dizem, tá vendo? Não tenho... E coisas afim, eu não dou certo no trabalho, e aí você começa a desenrolar essa história dentro de você e até que você se veja, na verdade, emaranhado nisso. Então, pensar negativamente sobre si, ainda formado por estes rótulos, é o caminho mais fácil. Justo. E aí é que surgem as comorbidades, certo? Ou seja, diante dos desafios da vida, eu vou ficar muito mais nervoso, eu vou ficar muito mais ansioso. Inseguro. Eu vou ficar muito mais inseguro, eu vou procurar mais formas de me proteger daquilo, e aí os exageros vão se somando, se somando, se somando. E aí, justamente, quando a pessoa chega com todo esse peso, eu não tenho como já começar com ela. Não, eu preciso saber há quanto tempo você sofre com isso. O que pode ser isso? Quantos transtornos mentais também não vão aumentar ou exagerar certas características de personalidade. A gente precisa saber diferenciar, certo? Ou seja, realmente ser uma pessoa com mais abertura, mas ao mesmo tempo tem uma ansiedade, talvez essa ansiedade piore ainda mais essa abertura, né, para as relações sociais e para o mundo. Então, e é justamente isso. E é muito engraçado, principalmente quando a gente está falando em diagnósticos precoces com crianças ou adolescentes, que ele é capaz não só de regular, tipo assim, de clarear e regular a pessoa, mas também ela clareia e regula a vida da família. Exato. A família sabe como tratar, a família sabe como agir, a família já entende que existe uma debilidade ali. Aí, obviamente, qual é o mal do nosso mundo? Existem aquelas pessoas que têm a informação e buscam um caminho para que aquelas informações sobre ela própria ela possa melhorar essas características, e existem outras pessoas que usam esse diagnóstico, esse processo como um aio ali, né, uma bengala, vamos dizer assim, e isso acaba justamente sendo até pesando contra ela. Ou seja, porque a sociedade vai olhar aquilo e vai dizer, não, isso aí é invenção, isso aí é modinha. Ou seja, porque, de fato, há aqueles que vão tomar o diagnóstico, como a pessoa a quem eu me referi, mesmo sem citar o nome, vai tomar aquele diagnóstico e vai dizer, uau, é isso aqui, então agora eu enxergo a vida, sabe? Eu pus um óculos, uau, é isso aqui a vida, esse é o caminho, a por aqui, não a colar. Se eu não usasse o óculos, eu iria tropeçar. Isso. Há aquele outro, porém, que vai dizer assim, olha, eu tenho um óculos, tá? Isso significa dizer que, eu
eu tenho um problema de visão, então você tem que ter cuidado comigo, porque assim o meu óculos e a minha visão, e ele vai acabar por se vitimizar ou usar isto contra os que lhe cercam, o ambiente, o trabalho, quase que como uma ameaça. Olha, se brigar comigo, eu tiro o meu óculos, tá? E eu quero ver como é que você vai lidar comigo quando eu tiro o óculos e eu fico sem enxergar. Você ameaça o outro com o seu diagnóstico. Então, é nesse sentido que a gente entende que, assim, amados, nós precisamos ter clareza de quem somos e Jesus Cristo nos chamou a essa clareza quando disse quem nós éramos e quem nós somos sem Ele. Nós somos cegos, pobres e nus. Compremos dele graça, compremos dele a bênção da sua presença na nossa vida para que nós sejamos salvos. Esse diagnóstico de quem nós somos precisa ser levado em consideração em última, em primeira e em qualquer instância. Jesus Cristo nos chama a lidar com a realidade como ela é. Se nós fugirmos, nós nos perdemos. Apliquemos isso para a vida. Deus nos oferece graça também nesse sentido, de enxergarmos o que em nós precisa ser tratado. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada a você. Obviamente, a gente se encontra em outros momentos por aqui. Esse é o psicólogo Rafael Costa, que fez o consultório comigo. Eu, Darleide Alves, amo a sua companhia e a gente se encontra por aqui no próximo consultório de família. Um beijo e até lá!